O texto que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, eu já ia falar noite, né? O texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, no capítulo 4. E se eu pudesse não, né? Eu posso, mas dar o título para essa mensagem seria Ainda que tudo desabe. Ainda que tudo desabe. Eu estava lendo esse texto e Deus ministrou muito meu coração com ele. Antes de nós lermos ele, você já se sentiu que ao seu redor estava tudo desmoronando? Não sei se você já passou por alguma situação assim e você se viu numa situação que do lado de fora está tudo desmoronando, tudo ao seu redor está ruindo. Já se sentiu estar lutando, mas nada melhora? Quem já viveu uma situação assim, né? De estar ali batalhando, mas parece que o negócio está travado, que o negócio não vai, que a coisa não acontece. Quando você vai e para na frente do espelho, e você olha no espelho e aquilo que você vê, na verdade, não condiz com aquilo que está no teu coração. Você pode até ver uma imagem bonita no espelho, mas aquilo que você vê com o teu coração parece que não é aquilo, porque o cenário é outro. Você já se viu numa situação onde estava tudo bem, mas de repente um diagnóstico de saúde te abala, contas que se acumulam, filhos que se distanciam, são dores que ninguém vê, são dores que ninguém consegue perceber, a não ser aquele que está vivendo, aquele que está passando. E isso faz com que a gente entre numa fadiga espiritual tão grande que você não sabe, né? Tem um dito popular, né? O pessoal fala, né? Tipo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Quando já não ouviram isso, né? Mas você não consegue ver um cenário positivo diante daquilo que você está vivendo. A sensação é que você está ficando para trás na vida, todo mundo está prosperando, todo mundo está indo para frente e você está ali naquele lamaçal que você tenta andar e você não consegue sair do lugar. Interessante que o apóstolo Paulo, ele entende esse sentimento. Ele entende esse sentimento e ele compartilha um pouquinho nesse texto que a gente vai ler agora, que é o de 2 Coríntios 4, versos 16 até o 18. 16 até o 18. 2 Coríntios 4, 16 até o 18. O texto diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, ele também sentia que estava desgastando, ele sentia que o tempo estava passando e ele
tanto a sua vida física quanto emocional, ele sentia as dores de todo o sofrimento que ele enfrentava. Ele fala ali, eu queria que você notasse nesse texto, ser exterior que se desgasta. Isso é uma realidade de todos nós, né? Pois nós envelhecemos, né? Lembra, seu Edgar, quando você tinha 25 anos? Oh, meu Deus, bons tempos aqueles, né? 25 anos, o meu faz esse dia, então para mim é fácil, né? 25 anos foi logo ali, né? Brincadeira. Hã? Solteiro, ainda não conhecia a dona Marta, né? Novinha. Não. Então, era um momento que hoje ele olha no espelho e fala assim: cadê aquele cara de 25 anos? Né? Nós vamos se desgastando, o tempo vai passando. Algumas pessoas até melhoram com o tempo, né? Se eu olhar umas fotos minhas quando eu era jovenzinho, eu falo: nossa, hoje eu dou um espetáculo. Mas a tendência é que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se desgastando, a gente vai envelhecendo. Por mais que existam muitas técnicas, né, de tentar rejuvenescer a pele, tudo, a mulherada aí usa e abusa da maquiagem para tentar dar uma, né? Mas tem coisas que são inevitáveis. O tempo chega e nosso exterior, como Paulo fala aqui, ele se desgasta. Mas ele também fala que o nosso ser interior, ele se renova. Olha que interessante, ao mesmo tempo que o nosso ser exterior se desgasta, o nosso ser interior se renova. E é aqui que nós precisamos estar muito atentos, porque quando ele fala isso, ele está dizendo daquilo que Deus faz em nós que não se pode ver. Aquilo que Deus está fazendo dentro de nós e que às vezes nem a gente mesmo percebe dos feitos de Deus, né? Aquilo que ele coloca. E nesse texto ele continua mais um pouco e ele fala de uma leve e momentânea tribulação. E quando ele fala de uma leve e momentânea tribulação, ele está falando num princípio de eternidade, ele está olhando a eternidade. Então aquilo que você está passando hoje é momentâneo, logo vai passar, mas ele está nessa perspectiva de eternidade. Então essas são verdades que transformam as nossas vidas e a gente começa a perceber que aquilo que a gente vê pode nos enganar. Aquilo que você enxerga pode te enganar, porque nem tudo é o que parece, né? Nem toda promessa dada a você é uma promessa que será cumprida por alguém que a prometeu. Nem toda propaganda que nós vemos na TV, na internet, quando chega o produto, né? Quantas vezes a gente não fez compras pela internet e quando chega você fala: ah, é isso? Na foto parecia tão diferente. Então, aquilo que a gente vê pode nos enganar. Mas o texto nos chama atenção porque ele fala que a gente não olha pelo que vê, mas por aquilo que a gente crê. A gente não olha com os nossos olhos carnais, mas a gente olha pela fé, a gente olha com aquilo que o Senhor tem colocado, é a lente da fé. Você trocar sua lente, você começar a enxergar as coisas com a lente da fé, é isso que Paulo coloca para nós. Então essas verdades, elas são muito importantes, porque a gente começa a enxergar a realidade espiritual, não mais com os nossos olhos, mas a gente consegue enxergar o cenário espiritual quase como uma realidade palpável, porque nós estamos olhando pela fé. Mas daí você pode me perguntar: legal, mas o que isso muda para mim que estou sofrendo? Como isso muda a minha maneira, como eu enfrento um diagnóstico ruim, um luto,
uma sensação de fracasso? Como que eu lido com essas situações? Tudo isso é muito bonito, falar de eternidade, falar de algo que virá, mas meu sofrimento é agora, meu sofrimento é já, minha dor ela é agora. Legal saber que na eternidade tudo será diferente, né? Legal saber que no céu não haverá dor, não haverá choro, pranto, lágrimas, não haverá o sofrimento que eu tenho hoje. É bom saber disso. Mas como é que eu lido com as minhas lutas e as dores que eu sinto agora? Eu ainda não estou lá na eternidade, né? Será? O que é essa eternidade? E é aqui que eu queria que nós atentássemos e pudéssemos entender que a eternidade, ela não é apenas um tempo futuro. A eternidade é uma realidade presente. Sabia disso? Sabia que nós somos um ser eterno? A eternidade, ela já está presente. Só que nós precisamos compreender como é que a gente vive essa eternidade. A Bíblia ela nos mostra, né? Lá em João 17:3, que a vida eterna é essa, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, ela não acontece quando você morrer e você for para o céu. Não, a vida eterna acontece a partir do momento que você crê no Senhor Jesus e passa a viver com Ele. Nós aprendemos no seminário a respeito do reino já e ainda não. O que significa esse já e ainda não? Ele já existe, ao mesmo tempo que ainda não na sua plenitude. Ele já existe porque nós vivemos essa eternidade aqui, no hoje, no agora. Deus já nos regenerou, o Espírito Santo já habita em nós, já temos paz com Deus. Então, o reino de Deus, a eternidade, ela já acontece na minha vida e na tua vida. Ainda não no sentido de que a plenitude dessa eternidade ainda não aconteceu. Ainda enfrentamos dor, ainda enfrentamos morte, ainda enfrentamos todas essas dificuldades, mas a glória eterna, ela vai ser plena quando estivermos no céu. Mas nós já vivemos agora, já vivemos a presença de Deus agora, quando nós somos transformados por dentro. Aquilo que Paulo coloca, elas são dentro de nós, elas já acontecem na minha vida. Então, sabendo disso, que essa eternidade ela não começa quando eu for para o céu, mas começa quando eu já entreguei a minha vida para o Senhor, ela já está presente. Então nós podemos olhar para esse texto e entender que isso não é uma coisa lá para o futuro, é uma coisa para já. Então nós já vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, e hoje o que Ele tem para nós todo um trabalho de regenerar a tua vida. Por isso passamos por lutas, por isso passamos por dificuldade, porque Deus começa a transformação em nós hoje. Ele começa a transformação em nós hoje. Lá nós estaremos na estatura de varão perfeito, corpo regenerado, uma vida transformada. Mas até chegar esse grande dia, precisa do Senhor trabalhar nas nossas vidas. E essa transformação, ela acontece hoje, não apenas lá no céu. É um processo contínuo de transformação. E daí você fala, ok, e como é que eu vivo isso agora? 2 Coríntios, né, que nós lemos. Só que se a gente olhar o capítulo 3, verso 18, diz: e todos nós, como o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito.
Hoje a gente não consegue olhar aquilo que é pleno, aquilo que é perfeito como será um dia, mas nós somos transformados dia após dia à imagem de Deus. Isso significa que Deus já está trabalhando em mim, já está trabalhando na sua vida. E esse trabalhar do Senhor nos ajuda a enfrentar a dor. Esse trabalhar do Senhor nos ajuda a enxergar a vida sob a ótica do Espírito Santo de Deus, não sob a sua ótica. Porque sob a sua ótica tudo está um caos, tudo é terra arrasada. Mas sob a ótica de Deus, a gente consegue enxergar um trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Não sei quantos se lembram do testemunho do Andrezinho, no ano passado aqui, naquele culto de ação de graças, né? A gente estava com o pessoal aqui do Brasil para Cristo, fizeram louvor para a gente aqui, estava um tempo muito especial e eu abri para as pessoas contarem um testemunho e várias pessoas vieram e o Andrezinho tinha pedido para dar um testemunho, né? No alto dos seus experientes 8 anos de idade, né? E para quem se lembra, ele compartilhou da perda do seu cachorro, né? Quantos se lembram disso? E ele compartilhou uma dor que ele tinha por ter perdido o cachorro dele. E durante vários dias, ele culpava Deus pela morte do cachorro dele. Ele culpava Deus, falou: Deus, por que o Senhor tirou? Antes disso, Deus já tinha tirado o coelhinho dele. Ele tinha um coelhinho, o coelhinho morreu. E agora, de repente, o seu cachorro morre. E ele ficou em crise, começou a brigar com Deus e culpar a Deus por aquilo. E daí, naquele dia, eu não sabia o que ele ia falar. Fiquei até com medo. Falei: meu Deus, já pensou em chegar aqui no púlpito aqui e arrebentar com Deus, né? Na frente de todo mundo. Mas ele falou: pai, eu queria dar um testemunho. E quando ele pega o microfone, ele começa a falar, ele chega aqui na frente e fala: ó, eu quero pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus porque eu entendo que não foi Deus que tirou o meu cachorrinho. Mas Deus permitiu que o meu cachorrinho morresse para que eu pudesse amadurecer. Aquilo para mim foi uau! No alto dos seus 8 anos, ele entendeu que aquele processo de dor era algo para trazer maturidade para ele. E depois teve todo um desenrolar de tudo isso, mas isso me chama a atenção porque ele entendeu aquilo que muitas vezes nós adultos não entendemos. Das lutas e das dificuldades que a gente passa, a gente dificilmente tem uma visão como essa, de que aquilo que nós estamos passando servirá para algo maior ali na frente, aquilo que Deus está permitindo a gente passar agora. Não é porque Deus está brincando de dados com o universo e seja o que tiver que acontecer, que aconteça. Não é assim que funciona. Tudo que Deus faz tem um propósito específico. E o principal deles é nos transformar. O principal deles é nos fazer amadurecer. Imagina você entrar numa casa. Imagina você entrar numa casa e o cão entrou na igreja, olha lá. O cão está entrando na igreja, mas esse é outro cão, tá? Imagina você entrar numa casa que não está decorada ainda, né? Mas você comprou uma casa e você precisa morar numa casa. O Daniel está aí procurando uma casa, né? E você precisa entrar nela, só que você não tem todas as coisas ainda. Isso vai ser adquirido com o tempo. É o mesmo processo em nós. Cristo entrou nas nossas vidas e não está tudo perfeito ainda. Muita coisa precisa acontecer dentro de nós, muita coisa precisa acontecer na minha vida, na sua vida, e à medida que Cristo faz parte de nós, à medida que Cristo vive em nós, a nossa vida passa a ser transformada. Muitas coisas precisam ser tiradas, algumas paredes precisam ser derrubadas, um móvel ali precisa ser lixado.
E percebe que é aí que Deus trabalha a nossa vida. Às vezes alguma parede ali precisa passar uma lixa. E às vezes a lixa dói, né? Às vezes aquela lixa incomoda. Então, quando nós temos a perspectiva, a gente entende o que Paulo fala, essa leve, momentânea tribulação. Quando ele está falando, esse sofrimento que você está passando aí, já vai passar. Já vai passar. E ele fala da perspectiva ali da eternidade, mas lembra, a eternidade não é lá, a eternidade é agora, já começou. Nós já vivemos ela. Não fique imaginando, se você pensava isso, que a eternidade começa só quando você morre. Não, ela já começou. Você entregou a tua vida para Jesus, você já está vivendo a eternidade. Só que enquanto nós não estivermos na estatura de varão perfeito, que vai ser consumado quando estivermos com Cristo, todo esse período antes é um preparar de Deus das nossas vidas. Nós precisamos mudar o foco daquilo que nós estamos enxergando. O porquê acontece é o que a gente normalmente pergunta, quando na verdade nós precisamos perguntar de forma diferente, mas para que tudo isso acontece? Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim com tudo isso? Que nesse processo todo, o que o Senhor quer moldar em mim, que ainda não está 100%, que ainda precisa ser corrigido, o que precisa mudar em mim? E acredite, tem muita coisa para mudar. Você pode ter 50 anos de convertido. Te falo, tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para mudar na tua jornada, porque a estatura de varão perfeito só será possível quando estivermos com Cristo. Até lá a gente ainda vai ter que lidar com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa natureza que grita pelo pecado, a nossa natureza que geme querendo sair para fora e se expor. Mas nós, como bons cristãos, a gente leva essa natureza para a cruz todo dia, ou pelo menos deveríamos levar todo dia para a cruz, para que essa natureza ela não cresça, ela não se desenvolva, ela não tome forma. Você tem confiado mais no que você vê ou naquilo que Deus te prometeu? Você tem confiado mais no que os seus olhos podem enxergar? Porque acredite, muitas coisas não acontecem. Quantas orações você fez e não foram respondidas? Garanto que várias. Eu já tive muitas orações que eu não tive resposta. Até a resposta de não tive. Simplesmente não tive respostas. E o porquê disso? O que o Senhor quer construir em nós? Nós precisamos mudar a lente que nós temos usado no nosso dia a dia. Algo que mexe muito comigo e a gente precisa gravar é que o que te desgasta não é a última palavra. O que é isso? Aquilo que te desgasta, ou seja, você ver o tempo passar e as coisas não acontecer, isso não significa dizer que Deus o abandonou e a coisa vai ficar assim. Um outro exemplo, você tem um filho nas drogas, ou você tem um amigo que está preso nas drogas, e tanto você já orou, tanto você já buscou, tanto você já tentou ajudar a pessoa e nada acontece. E você chega ao ponto de que você já está cansado disso, você já está esgotado disso, e você chega e não tem jeito mesmo.
Não é para ser. Aquilo que te desgasta não é a última palavra. Não é o cenário final. A eternidade de Deus é que é real. A eternidade que nos é oferecida, isso sim é real. Maior do que o seu cansaço hoje. Maior do que as tuas lutas hoje. E sempre que eu falar de eternidade, lembre-se, não é lá na frente, é já. É agora. Você já está vivendo essa eternidade. Então, se Deus promete cuidar de nós todos os dias, nós mesmo passando por essa leve e momentânea tribulação, isso vai produzir em nós um eterno peso de glória. Sabe o que significa esse eterno peso de glória? Significa dizer que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer é muito maior do que aquilo que você está sofrendo. Todo o peso daquilo que o Senhor está realizando. Lembre-se, como é que eu usei o verbo aqui? Ele está realizando, não é vai realizar. Então, se você tem orado por mudanças na tua vida, na tua família, marido, esposa, filho, tio, parente, qualquer trabalho, não vai acontecer, o Senhor já está fazendo. Ele já está fazendo. Não pense que por tua oração não ter uma resposta concreta hoje, que Deus arquivou e falou assim, não, daqui 15 dias, daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos eu vou desengavetar ela aqui, agora é a hora de fazer. Não, Ele já está fazendo. Ele já está realizando. Só que a consumação daquilo não é o momento já. É isso que muitas vezes nós não entendemos e sofremos, porque a gente quer o hoje, a gente quer o já, a gente quer que Deus faça agora. Mas a gente não está preparado. O Senhor precisa trabalhar na nossa vida. Ele precisa trabalhar em todo o processo, para que eu possa então desfrutar da resposta daquela oração. Existe um processo. Existe um processo. E Deus está trabalhando. A gente não pode tentar burlar o processo, a gente não pode tentar arrumar atalhos para aquilo que Deus está fazendo. Leve e momentânea tribulação já vai passar, já vai acontecer, as coisas já vão, a página já vai ser virada. Mas como é que você vai viver até essa página ser virada? A gente quer já pular para a última página, né? A gente já quer ir avançando a página. Eu lembro que quando começou a pandemia e entrou aquelas aulas online e os meninos tinham que estudar pela internet e os professores precisavam se adaptar àquela realidade lá, né? De gravar o vídeo, fazer a aula que antes era com todos os alunos, agora tem que fazer no vídeo para uma câmera e imaginar que os alunos estão lá assistindo, né? O Andrezinho era pequenininho e ele achava um saco ficar assistindo aquilo na internet, né? E de fato era muito ruim, né? E daí você vê aquela professora que diante dos alunos o que ela estava fazendo é legal, agora assistir ela na televisão fazendo aquilo era ridículo. E até que o André aprendeu a ir para frente no vídeo. E a aula tinha 1h30 e passava 5 minutos. Pai, já assisti, acabou. Eu falei, como acabou? Aí a gente descobriu que ele estava adiantando lá, né? Ele acelerava o vídeo lá e acabou já. A gente quer fazer isso, a gente quer acelerar o processo para passar logo. Vamos pro final, vamos. E o processo de Deus em nós não é assim que funciona. E se você não aprende uma lição, acredite, eu vivi isso. Se você não aprende a lição, Deus não te deixa dar o próximo passo. Você sabia disso?
Se nós não aprendemos uma lição, não adianta você ficar falando assim, eu estou de mal com o Senhor, porque não adianta fazer birrinho, igual a gente faz, filho vai para o pai, né? Estou de mal. Não adianta, Deus está olhando para você e fala, aprenda. Aprenda a lidar com esse processo, porque enquanto você não aprender, você não vai dar o próximo passo. Porque Deus, Ele quer trabalhar e Ele quer, como o oleiro que pega o barro ali, e às vezes o vaso saiu meio torto, ele quebra tudo ali, faz de novo, não ficou legal, ficou torto, vai de novo, vai fazendo, até ficar um vaso perfeito. Deus faz isso. Se existe algo que precisa ser corrigido ali, Ele não vai olhar assim e falar assim, Daniel tá bacana assim, tem um negocinho aqui, tá bom assim. Deus não faz isso, porque Ele quer trabalhar todas as áreas da vida da gente. E esse trabalhar de Deus muitas vezes se torna para nós como essas tribulações. Porque nós olhamos na nossa perspectiva e a gente não entende que, por mais que seja ruim uma situação, Deus está fazendo algo lá dentro. Você não faz ideia. Mas Deus está mexendo em algo lá dentro. Deus está curando você em alguma área. Enquanto estivermos olhando sob a nossa ótica, a gente não vai compreender. Por isso nós precisamos buscar entender o processo que Deus faz e está fazendo em nós. Como você tem olhado para as circunstâncias ao teu redor? Como que você tem olhado para as dificuldades que você tem enfrentado? As batalhas que você tem enfrentado? Como que você tem observado todas elas? Lembra do tema dessa mensagem? Ainda que tudo desabe. Como que você tem olhado para isso? Pode ser que você esteja vivendo um tempo maravilhoso na tua história. Pode ser que você esteja vivendo um tempo de bonança, né? Mas vai vir a tribulação. Prepare-se. Faz parte. Como que você vai enxergar elas, né? Cada uma delas. Como que você vai reagir diante delas? Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. E Ele está construindo. Ele está construindo. Outro dia, estava conversando com o Daniel aqui, e nós estávamos falando a respeito do primeiro dia que ele veio aqui na igreja, né? Quem se lembra, né? Foi lá em dezembro do ano passado, quando a gente estava passando o filme do The Chosen aqui. E daí a gente estava falando, né? De tudo aquilo que mudou de lá para cá. Daquele cara que chegou todo diferente, todo encapetado, e Deus transformou a vida dele. Hoje está trabalhando, está até procurando casa para alugar, olha só, da rua para a sua própria casa. Mas para chegar aqui, né, Daniel, quanta coisa aconteceu. Quanta coisa aconteceu. Do Daniel mandar mensagem e falar assim, pastor, vou chutar tudo, você está tudo para cima, está tudo errado, não estou aguentando mais esse negócio aqui não. E eu falava assim, calma, Daniel, é o processo, calma. Então a gente precisa entender que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, e se a gente olha por essa perspectiva, a gente consegue lidar com as situações e falar, puxa, de fato Deus está trabalhando isso em mim, não sei exatamente como, não sei exatamente que área, mas eu sei que Deus está trabalhando. Então vamos lá, vamos viver esse processo, vamos buscar em Deus, vamos confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Aí o Senhor fala, ótimo,
mais um passinho, vamos? Mais uma entrega, mais uma dependência, mais um agir. E antes a gente ajudava o Daniel ali financeiramente, agora não. Eu recebi, eu pago lá. Eu paguei a pensão lá. Meu dinheiro. Uau! Processo. Em que lugar você está nesse processo? Falei o exemplo do Daniel aqui, mas cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui vive a sua realidade, sabe o processo que você tem passado. Seja ele qual for, na sua vida profissional, na sua vida familiar, vida amorosa, enfim, não importa. O momento que você está vivendo, de parentes enfermos, né, família enferma, são muitas coisas. Mas e o nosso processo em tudo isso? Eu pude ir lá visitar o pequeno Mateu, né, netinho da dona Marta, e aquilo que eu vi, talvez você entre lá e fale assim, puxa, mas você está numa UTI, acorda para a vida, né? Está dentro de uma UTI, o cenário não é bom. Mas eu entrar naquela UTI, olhar para aquela criança, eu consegui enxergar uma criança saudável. Eu consegui eu até falei com ele, falei, daqui a pouquinho, Mateus, você vai estar correndo aí, hein? Daqui a um pouquinho você vai estar correndo aí, cara. Eu pude falar com a mãe dele, né? Pude conversar, pude orar com eles ali dentro da UTI. É um momento de luta, de dor, mas eu consegui passar, principalmente para a mãe, esse olhar daquilo que Deus está vendo. Não daquele cenário que o meu corpo, a minha carne está vendo, mas olhar na perspectiva de Deus e falar assim, olha só como Ele está. Olha como Ele está bem. E eu sei que é filho na UTI. Eu tive isso. Eu vivi isso na pele. Então, que lente você tem usado? Que lente você tem adotado para enxergar os cenários daquilo que você está vivendo? Talvez seja a hora da gente trocar a lente. Eu estou para trocar meu óculos aí. É hora da gente trocar a lente. Eu fui fazer exame, daí eu fui, sabe aquele teste, né, no oftalmologista lá, que dá as letras lá. A hora que ele mudou assim, eu falei, uau, estou enxergando melhor. Que lente você tem usado para ver aquilo que você tem passado, o cenário que você tem vivido? Qual é a lente? Vamos nos render diante do Senhor e saber que aquilo que Paulo fala de nós vivermos pela fé, nós entendemos o processo que Deus está permitindo com que a gente passe. E saiba que esse é um momento breve, porque já já você vai entrar num tempo de bonança, já já você vai entrar num tempo de fartura. E como você vai reagir naquele tempo de fartura? Às vezes a gente não tem maturidade para viver aquele tempo, por isso a gente precisa passar um tempo de escassez. Sabia disso? Muitas vezes Deus não abre todo o cenário para a gente, aliás, na maioria das vezes, justamente porque a gente não tem essa maturidade para lidar com aquilo que Ele tem para dar para a gente. A gente precisa passar processo por processo, momento por momento, e ainda que tudo desabe, ainda que tudo pareça o caos, Deus não está de braço cruzado, mas Ele está, como tivesse uma plaquinha, né? Em obras. Como se tivesse uma plaquinha no teu pescoço aí dizendo, em obras. Vanessa em obras, Daniel em obras, Marina em obras, Éder em obras. Nós estamos em obras. E Deus está fazendo. Quando a gente estiver perfeito, tá? Saiba que chegou a tua hora, você pode subir, né? Então, continue em obras, porque o Senhor está trabalhando e Ele quer levar você a viver o melhor nesse tempo,
para que você possa fazer com que outras pessoas que talvez estejam no início do processo possam ser encorajadas a prosseguir, porque você já está um pouco mais à frente e já aprendeu muita coisa com o Senhor. Fique de pé, vamos orar. Eu quero que você responda para o Senhor nesse sentido, de que, Senhor, eu entendo que eu estou em obras, ainda que tudo desabe ao meu redor, ainda que todo o cenário ao meu redor esteja um caos, eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei que o Senhor vai me levar para um outro estágio, o Senhor vai me levar para um outro nível, mas para chegar lá eu preciso dar um passo de cada vez. Para eu chegar na minha sala eu preciso subir aquela escada ali, mas se eu não pisar no primeiro degrau, eu não vou chegar lá no último, Então eu preciso ir passo a passo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela meditação dessa tarde, ó Deus, porque ela nos mostra, Senhor, que é tudo pelo Senhor, é tudo por causa do Senhor. O Senhor, como a gente ouviu na canção logo no início, que nos remetia à cruz, como o teu sacrifício, como a obra que o Senhor iniciou na humanidade, na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos. Ali começou o processo, e hoje a gente está vivendo esse processo. Cada um de nós aqui, nós estamos vivendo esse processo, e eu quero clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor nos ajude a lidar com todo esse processo, ainda que tudo desabe, ainda que todo caos se instale, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero. Senhor, que o Senhor guie a minha vida no sentido de eu perseverar, eu confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, tira do meu coração, ó Deus, toda ansiedade, toda pressa, toda vontade de adiantar o processo. Senhor, tira do nosso coração isso, Deus, para que a gente viva aquilo que o Senhor está fazendo todos os dias dentro de nós. Nos faz enxergar aquilo que o Senhor está vendo, Deus, porque com os nossos olhos, os olhos da nossa carne, a gente não consegue ver. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o que o Senhor está vendo e para que nós possamos perseverar, mesmo no meio do caos, mesmo quando tudo estiver desabando, que o Senhor nos ajude a perseverar, crendo e confiando de que isso é uma leve e momentânea tribulação. Porque o peso da glória é muito maior. O peso daquilo que virá, daquilo que o Senhor vai nos levar a viver, é muito maior. Então, Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor, cada um aqui, Senhor, para que o Senhor possa nos guiar. A vitória está no Senhor. Então nós precisamos estar no Senhor, para que essa vitória chegue nas nossas vidas. E essa vitória virá no meio do caos, virá no meio das lutas. Então, Deus, faz a Tua obra em cada um de nós, ó Deus. E eu te agradeço por cada uma dessas dificuldades. Eu te agradeço, Deus, e te peço, guia as nossas vidas. No nome de Jesus, amém, amém, amém.